Gente, vamos entrar aqui com o bastidor, né? Trazendo para vocês a percepção de diversos setores. A gente se dividiu. Meus meninos e minha Larissa, aliás, Brasil. Larissa que está fazendo aniversário hoje. 35 aninhos essa mocinha vai completar. Daqui a pouco ela entra aqui pra gente cantar parabéns. Infelizmente o Fernando Nakagawa tá de férias. A Larissa não vai poder esfregar na cara dele que ele carregava esta menina para fazer vestibular, mostrando ali a diferença de geração. Daqui a pouco ela chega, vamos de bastidor então. Olha só, a Campos Neto falou, você viu o contexto e hoje a gente foi a campo. Leandro Rezende foi no PL, Yuri Pita no Centrão. Eu fui dar uma olhada no ânimo do PT e do Planalto, no ânimo do governo. Bom, a mensagem de Roberto Campos Neto, chegou a Fernando Haddad hoje pela manhã só. O ministro disse que foi dormir cedo, não acompanhou a entrevista ao vivo. Lá no time de Fernando Haddad há um reconhecimento de que Campos Neto tentou fazer uma fala conciliatória, cedeu, mudou de postura, uma postura diferente da que apresentou no primeiro mês de governo. Vamos lembrar um pouco, na posse de Lula, Fernando Campos Neto, Roberto Campos Neto, que tem mandato, foi até o evento no Palácio do Planalto, ficou meia horinha e vazou, foi embora. Não fez muita questão ou não se sentia muito à vontade para tentar enturmar. Ontem, Campos Neto, no Roda Viva e hoje de novo no BTG, falou: eu vou fazer todo o possível para me aproximar, eu vou fazer todo o possível para explicar o trabalho do Banco Central. O PT quer me convocar, pode chamar quantas vezes eu for convocado ou convidado, eu vou explicar a política monetária, esse é o meu trabalho, eu estou disposto a fazer ele direitinho. Campos Neto, ainda ontem no Roda Viva, chegou a fazer críticas ao governo Jair Bolsonaro, ainda que indiretamente. Ele disse, por exemplo, sim, eu estava no grupo ali de ex-ministros do Bolsonaro, meu trabalho ali era quase que relatorial, de enviar dados, eu desenvolvi relações pessoais com algumas pessoas que nunca influenciaram no meu trabalho técnico. Mas, por exemplo, eu sempre apontei quando via problemas para o governo. Uma vez eu disse, olha, a política ambiental está trazendo prejuízo, vai cortar investimento no Brasil se a gente não passar uma mensagem de que não é leniente com a destruição do meio ambiente. O que acabou acontecendo, o governo perdeu investimento externo. Ele soltou isso, então ao mesmo tempo se distanciou do Bolsonaro, se aproximou, mostrou, sinalizou, piscou, chamou para jantar o governo Luiz Inácio Lula da Silva. A sinalização foi percebida na Fazenda e no Planalto, mas foi tida como tardia. Campos Neto poderia ter feito isso em janeiro, poderia ter feito isso na semana passada, quando a crise chegou ao ponto mais alto de fervura. Ali ele poderia ter dito, olha, não tenho indisposição, eu estou a fim de explicar tudo, eu vou fazer o que for possível para o governo entender que eu estou com boa vontade, que o juro realmente está alto, eu sei que está alto, mas eu vou explicar porque tecnicamente eu acho que isso é importante. Além do gesto tardio, o PT entende, o Planalto e principalmente o PT no Congresso Nacional, que essa fala, nesse momento, não supre a desconfiança que se instalou no mercado durante o período de silêncio. Que disse um aliado do Lula e da Glaze, que eu achei uma fala que resume tudo. Sim, a gente viu a fala dele, mas precisa saber que uma fala dele importa muito menos do que o Copom escreve. O que esse aliado está tentando dizer? É mais ou menos a carta do Temer para Dilma, verba volant, scripta manet. Então, ou seja, a palavra voa, mas o que está escrito ali é o que produz resultado. No fim das contas, qual é a temperatura dentro do PT? O debate vai continuar, a pressão vai continuar. Campos Neto vai ter de, claro, transformar em prática esse discurso de boa vontade e de entendimento das ações do governo. E mais, o governo quer ver isso nas reuniões, inclusive sobre a meta de inflação, que ontem, ao Roda Viva, ele disse não ter proposto uma revisão da meta de inflação para cima, né? Para entender, Lula diz que a meta de inflação no Brasil, que hoje é de 3%, é inatingível, ela é infactível para o cenário da economia real. Então, Campos Neto teria sinalizado já numa primeira tentativa de distensionamento de relação, botar isso em 3,5. A meta é mais ou menos assim, olha, nós precisamos disso aqui para estar muito bem. Se a gente estiver um pouco acima, um pouco abaixo, tá dentro. O Brasil não atinge a meta da inflação há alguns anos. De todo modo, ele teria sinalizado com esse aumento da meta para 3,5. Ontem, no Roda Viva, ele negou. Hoje o governo falou, olha,
A gente sabe, aqui dentro circulou essa proposta. Vamos ver como sai na prática as decisões tomadas nas próximas reuniões do Copom e do Conselho Monetário, quando Fernando Haddad e Roberto Campos Neto vão se sentar lado a lado. Por enquanto, no caso do PT, a ordem é manter a pressão. Como disse o aliado de Lula e Gleisi, uma fala dele vale, mas vale muito menos do que o Copom escreve. Vem pra cá o nosso timaço e começamos dando parabéns para ela, que é o terror do NACA, porque aí ele fica sempre muito mais velho, né? Laricinha, querida, feliz aniversário. Muito bom ter você aqui hoje com a gente na íntegra. Parabéns. Obrigada, gente. O NACA vai ficar me devendo aí um presentinho atrasado. Dani, eu estava tentando conversar até com um pessoal ali do Congresso, falando com o nosso produtor também, Gabriel Irabazi, que tem acompanhado ali, em especial, uma reunião que teve hoje na residência oficial da Câmara dos Deputados de Arthur Lira com os líderes partidários. A reunião em si, ela é uma reunião comum, quase toda semana, em especial nas terças-feiras, o Lira costuma receber os líderes para discutir os assuntos do Congresso e, claro, está tendo uma movimentação, em especial por parte do PT, naquela tentativa de convocar o presidente do Banco Central para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional. Tem uma pressão do lado do Senado, como existe também uma pressão do lado da Câmara dos Deputados. O que eu e o Gabriel, conversando com esses parlamentares, descobrimos, essa é a conclusão por enquanto, que hoje teve uma pressão um pouco menor para essa convocação, de que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que tinha pedido calma em outras ocasiões, já vinha tentando colocar panos quentes nessa tentativa da base do governo de trazer o presidente do Banco Central para prestar esclarecimentos ao Congresso, voltou a dizer dessa necessidade, em especial depois das falas de ontem, e pediu um tempo para ver o que isso pode repercutir, que vai bem no que você tem trazendo nessa questão do bastidor, vai continuar a pressão, até porque existe uma pressão de saber que qualquer momento, se fica só na palavra e não vai para ação, é possível sim convocar o presidente do Banco Central, Campos Neto, a prestar esclarecimentos. Mas que hoje o que passaram para a gente que teria destensionado um pouco toda essa situação e a pressão para essa convocação. Dani. Deixa eu trazer aqui um pouco da avaliação mais detalhadamente do centro, porque aí você vai conseguir compor esse quadro todo. Pita, no Planalto e no PT, a disposição é de seguir a pressão até que a boa vontade retórica se transforme em alguma medida prática. O Centrão está tentando usar esse episódio para a gente, deixa disso, vamos distensionar, vamos falar de outra coisa, tem um assunto novo não, Brasil? Esperando aí ver se consegue tirar da pauta. O problema é que o PT e o Lula estão deixando muito claro que isso virou uma prioridade. É isso, Dani. Boa tarde para você, para o Leandro e especialmente para a aniversariante do dia. O aniversário da Larissa é quem ganha o presente, é o espectador do 360 com ela no programa inteiro. Ô, Dani, o que eu ouvi, consegui apurar em relação a essa história, dentro dessa repercussão entre parlamentares, Congresso Nacional, vai um pouco nessa linha de deixar essa briga ser mais do governo do que chegar até o Congresso propriamente dito. Mas é perceptível que há dois campos muito claros dentro do governo. O campo mais próximo do PT ou integrado por petistas que ainda vê com desconfiança, e isso envolve também integrantes do Ministério da Fazenda, mas de outras pastas que ainda tem um certo ceticismo em relação a esses gestos feitos por Roberto Campos Neto desde ontem, com a entrevista ao Roda Viva, e agora, hoje de manhã também, nesse evento com o mercado financeiro do BTG, e o campo mais ao centro que apoia o governo. E aí me refiro especialmente a integrantes do PSD e do MDB, que acreditam que os recados vieram na hora certa e que foram os gestos necessários para esse momento. E isso, inclusive, envolvendo pessoas próximas do outro núcleo mais centrista da equipe econômica, em especial do Ministério do Planejamento, exatamente onde está Simone Tebet, do MDB, de que ele conseguiu dar a explicação na avaliação desse campo de como funciona o mecanismo da política monetária, que não é na marra que os juros vão cair e que mudar as metas da inflação, no fim das contas, é uma atribuição do próprio governo, até porque tem mais votos o governo ali com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Também da parte do PSD acreditam que a tendência é da poeira assentar
Basta lembrar o que o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse no domingo aqui à CNN, em entrevista ao Prime Time, de que não considera frutífera esse tipo de discussão, que o governo não deveria externar desta forma o seu desconforto com a taxa de juros. Parece um sinal de tibieza mais do que de força. Agora, quando as comissões do Congresso Nacional estiverem instaladas, e em especial a Comissão de Assuntos Econômicos, foi mencionada ontem na entrevista do Roda Viva pelo próprio presidente do BC, Roberto Campos Neto, e ele mencionou que tem um jantar previsto com o futuro presidente da CAI, que está previsto para ser o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. E a expectativa é de que ele também deixe a poeira assentar, que jogar um pouco de água nessa fervura, e aí o calendário acaba jogando a favor. Se, por um lado, tem a reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta-feira, em que muita gente acha que, apesar de todo esse clima, não se deve ter um sinal muito concreto em relação à mudança na meta da taxa de inflação deste ano. Por outro lado, o calendário ajuda com o carnaval, vai todo mundo dar uma descansada ou pular um bloquinho, mas não falar de juros nem inflação. E aí a tendência, na outra semana, com a instalação das comissões, esse assunto tentar se dar um pouco mais de contenção, baixar um pouco o calor dessa fervura. O Otto Alencar, como a gente antecipou aqui, que é o atual presidente da CAI, já está com o convite para o Campos Neto feito. Então, esse diálogo também está rolando entre eles. A gente contou isso para vocês aqui na semana passada, quando essa barulheira ficou bastante alta e agora o assunto parece ter evoluído. O Roberto Campos Neto fala, não, tá tudo bem, pode me chamar, se me chamar, eu vou. O pessoal do carnaval tá aí, ó, a gente faz carnaval aqui também com notícia, né? Mas o Campos Neto tá dizendo, não, pode chamar que eu vou numa boa, né? Ao som que furta cor, que furta coração. E aí, tá arrumado lá, o ambiente na CAI seria uma coisa mais técnica, mais receptiva e não deixaria de cumprir a função que Lula quer, que é de chamar e puxar o debate público e transformar a taxa de juros no Brasil um assunto que pauta, por exemplo, o Twitter, que é o que o PT está tentando fazer hoje. Eu achei maravilhoso, Leandrinho, que eu falei, Leandro, você vê com o pessoal do PL, né, que eles estão achando, porque, né, afinal de contas, o Campos Neto veio lá do Bolsonaro, e o retorno do Leandro, que eu vou quebrar aqui completamente, foi, gente, o pessoal do PL está prestando pouca atenção, porque eles estão meio submersos nos próprios problemas. É por aí a coisa. Conta, Leandro. Dani, boa tarde para você, Yuri, especial para Larissa, feliz aniversário e boa tarde para todo mundo que está com a gente no 360. Fui correr lá com o pessoal do PL, né, porque ele é egresso do governo Bolsonaro, estava no grupo dos ministros do ex-presidente da República, falou sobre isso ontem no Roda Viva, deu várias sinalizações ali, como a Dani abriu a nossa conversa aqui falando, né, deu ali um jeito de criticar, sem criticar muito o governo Bolsonaro, mas é uma pessoa que veio de dentro do bolsonarismo, né? Uma escolha pessoal ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava dentro desse grupo, foi votar de camisa do Brasil, enfim, tem todo um histórico de ligação com a direita que saiu do poder. Fui lá procurar os integrantes do PL, alguns, né? Falei com alguns líderes e eles me disseram que esse tema, ele está simplesmente passando ao largo das discussões que o partido tem feito. O PL está com outros problemas agora. Eu pedi uma avaliação sobre a possibilidade ali do Campos Neto ser convocado para prestar esclarecimento no Congresso e uma avaliação do rumo da crise, né? E, pessoalmente, alguns líderes são contra essa convocação. Acham que ele já tem o respaldo do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e de que essa é uma questão pacificada. São pessoalmente contra, mas o partido, institucionalmente, né, ser contra, os líderes do partido falarem contra a convocação do Campos Neto, isso, por enquanto, ainda não veio, né? Uma discussão de unidade assim, partidária nos moldes da que o PT fez ontem. A gente falou aqui no 360 que o PT iria aprovar uma resolução ali na reunião do seu Diretório Nacional
nacional para defender, por escrito, a convocação do Campos Neto a prestar esclarecimentos sobre a taxa de juros do país. Isso acabou sendo feito. E, do outro lado, não tem aí uma resolução do PL ao contrário, né, dizendo que está tudo certo e que o Campos Neto não deve ser chamado ao Congresso. Isso porque o Partido Liberal está envolvido com outras questões, discutindo os espaços que a legenda quer ter dentro do Congresso Nacional, nas suas comissões e tentando olhar para os seus problemas internos. E aí, Dani, até entrando um pouquinho na seara do centro, né, eu falei hoje sobre outros assuntos com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Pereira, que preside o Republicanos, um partido de centro que apoiou o governo Bolsonaro, inclusive na eleição, e a avaliação dele é de que a entrevista do Campos Neto ao Roda Viva faz esse assunto se tornar superado. Ele diz que o governo está falando demais e que deve agora começar a procurar ajustar a sua relação com o Roberto Campos Neto e lembra que o mercado está com ele e que o Congresso também está. E aí, sobre a possibilidade dele ir ao Congresso, um tema que Arthur Lira e os líderes dos partidos que apoiam o governo estão tratando nessa tarde, Dani. É isso, gente. Olha, pessoal, o negócio de ficar, a gente não pode nem ficar aqui atualizando, fazendo tarja e girando o jornal na velocidade que a gente gosta, porque agora meus meninos olham para baixo e sofrem bullying virtual. Não deixarei, tá? Meus meninos estão sempre trabalhando, rapaz. Tem ninguém aqui. Né? Como é que é, meu bem? Não estamos dormindo, estamos muito acordados. Cara, que bizarro, velho. Obrigada, gente. Já volto com vocês.